Boa tarde a você, Carlos Vinícius, Barroca, um abraço ao telespectador, prazer tê-los aqui no Câmara Esportiva. Falar desse Guarulhos, né, Tassi? Não tem, nós vamos falar melhor no programa, não tem nada perdido, mas já está na hora de reagir já dentro da competição, perdido, né? Não, está dentro da... Está na corrida. Está na corrida, está subindo a ladeira. Está subindo a ladeira. E o vento soprou forte, né? Sim. Com esta perda de 6 pontos. Sim. É um a menos na briga, né, Tassi? Do time do Mauá. Difícil ele se recuperar, né? Recuperar esses 6 pontos é quase que impossível. Mas não esquece. Impossível não é. No futebol tudo pode acontecer. Mas é muito difícil recuperar 6 pontos. Eu acho que o Guarulhos vai ficar com essa vaga aí. Aliás, nós falamos sempre isso aqui, né? Em todos os programas, nós acentuamos a classificação do Guarulhos, do Flamengo, nessa primeira fase. E isso vai se concretizar, tenho certeza disso. Bom, vamos apresentar os nossos convidados? Bom, primeiramente, esse meu velho amigo, sofremos já juntos, né? Com certeza. Sofremos juntos. O Rodrigo Barroca, treinador de goleiro, que tem dado provas da sua capacidade, colocando os goleiros em forma e fazendo boa campanha. Os nossos cumprimentos, Barroca. Boa tarde a todos do Câmara Esportiva, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. E estamos aí mais uma vez junto com o Guarulhos, com todo o prazer, fazendo o melhor trabalho possível com os goleiros. Perfeito. Vinícius. Carlos Vinícius. Vinícius. Carlinhos. Isso. Goleirão do AD Guarulhos. Boa tarde a todo o pessoal aí do Câmara Esportiva. Boa tarde a todos os telespectadores. Para mim é um prazer estar aqui. Agradeço pelo convite. Muito bem. Vamos iniciar já, né? Fazer perguntas para o Barroca e para o Carlinhos. Vamos lá, Tassi. A primeira pergunta é a seguinte, até conversava em off com o Barroca. O ano passado, Barroca, quando... Eu pergunto para o Barroca, mas o Carlos também pode responder, mas fica mais dirigido para o Barroca porque o Carlos Vinícius não estava no elenco ano passado. Quando sortearam os grupos ano passado, eu falei meu Deus, umas 20 vezes, porque nós tínhamos o Paulista e o São José no mesmo grupo, né? E eu pensei assim, eu falei, bom, Paulista e São José brigam para ser o primeiro e o segundo, Flamengo, Amparo, Guarulhos, Joseense e tal, brigam para ser terceiro e o quarto melhor colocado. E o Guarulhos foi que foi, inclusive ganhando do Paulista de Jundiaí 2 vezes, aqui e lá. Se esperava que o Guarulhos, fez 32 pontos, na segunda fase caiu um pouquinho, mas o torcedor, aqueles torcedores que eu conversei, Barroca, disseram o seguinte, bom, legal, o Guarulhos encontrou o caminho. Então pode ser que se esse ano ele não fizer uma campanha igual ao do ano passado, ele vai fazer uma boa campanha, vai para a segunda fase e quem sabe chegar na terceira, né? Porque o caminho é assim. E esse ano está fazendo uma campanha tímida. Na sua opinião, o que você acha que está acontecendo? Repito, não é que o Guarulhos não vá conseguir a classificação, ainda tem o final do primeiro turno e tem todo um segundo turno pela frente. O Guarulhos vai enfrentar todo mundo de novo na segunda fase. Mas a que se deve esse começo tímido, vamos dizer assim, do Guarulhos, na sua opinião? Bom, a montagem de um elenco nunca é fácil de fazer. Um planejamento da temporada não é tão fácil, né? Então, a diretoria do Guarulhos correu atrás de jogadores. O Edu Miranda pediu alguns nomes, eles foram atrás, trouxeram esses jogadores. Agora o Edu Miranda está colocando o estilo dele de trabalho em prática, no dia a dia, a gente está evoluindo. Só que o campeonato da segunda divisão, ele é muito nivelado, os times são muito iguais. Então, o dia que um time está um pouquinho mais feliz naquela tarde, naquela noite, ele consegue fazer talvez lances melhores, mais positivos dentro da partida, consegue os 3 pontos. Mas todos os times eu vejo muito nivelado. E o Guarulhos não é diferente, está evoluindo no dia a dia, a gente vai conseguir a classificação e eu tenho certeza domingo diante do Mauaense a gente vai fazer um grande jogo. Crescer no momento que tiver que crescer, então, essa é a ideia. Porque tem equipes que às vezes já saem num crescente muito grande e na metade da competição ele começa a perder força e começa a cair. Foi o que aconteceu com o Paulista de Jundiaí ano passado, na sua opinião? Pode ser. Eles começaram muito bem e perderam força no final justamente nos últimos jogos, né? E não classificaram, né? Então eu espero que esse ano o Guarulhos esteja nesse crescente dessa forma. A hora que atingir o meio para a segunda e terceira fase, a gente esteja no ápice da competição. Tá certo. Passa o microfone para o Carlos. Você que fica no gol, você viu o último jogo do Guarulhos. Como é que pode perder gols daquele jeito? Não era uma derrota programada. O Guarulhos ia vencer esse jogo. O que aconteceu? A gente entrou muito seguro na partida de que nós iríamos
fazer um grande jogo e como a gente fez, só que a gente não conseguiu concluir muito bem a gol. Acredito que faltou um pouquinho de concentração ali no último momento, na hora de empurrar a bola para dentro, e acarretou que eles vieram uma vez no segundo tempo e abriram o placar e foram felizes, né? Mas a gente está trabalhando bastante na semana para corrigirmos isso e na partida agora de domingo não cometer esses erros, né? Agora é uma cena lá em Suzano, né, Tassi? Porque o Guarulhos foi lá, criou oportunidades e perdeu por 3-0. O Flamengo foi lá, criou oportunidades, o Denilson Piauí perdeu ele o gol, literalmente, ele perdeu o gol e perdeu por 2-0. É um time, então, que não dá para vacilar. Jogar lá, qualquer bola tem que aproveitar, concentração, já saindo daqui até lá, já mentalizando coisa positiva, né? Porque se deixar para decidir lá é difícil. Sem tirar o mérito deles, eles são uma equipe que jogam por uma bola, eles sabem. A gente, física e tecnicamente, fomos muito acima deles. Mas eles foram competentes para chegarem 3 vezes e fazerem 3 gols. A gente, como o professor Barroca disse, tivemos inúmeras chances e não conseguimos concluir tão bem. Mas é uma equipe que joga muito no contra-ataque e no erro do adversário. Queria deixar uma pergunta, tá, se você me permite, para o Carlos Vinícius e para o Barroca, que nós estamos falando em 2 pessoas que são referência no gol, né? O Guarulhos, ele treina no campo com grama sintética e joga em campo com grama natural. Até onde, Carlos Vinícius, isso atrapalha, né? E se é que atrapalha o goleiro? A gente sabe, por exemplo, que os jogadores de linha falam muito isso, tá? Se telespectador, o seguinte, que a bola rola diferente na grama sintética do que na grama natural. E o Guarulhos tem poucas oportunidades de trabalhar num campo com grama natural. Eu queria saber de você, Carlos Vinícius, depois do Barroca, o quanto que isso atrapalha para o goleiro treinar num campo e jogar no outro? Assim, tudo parte da concentração, né? Se eu falar pra você que é igual, eu tô mentindo. Tem uma diferença, óbvio. Mas eu acredito que não atrapalha muito, não. Porque ali no aquecimento a gente já sente como é que tá o campo, o kick da bola, a velocidade da bola, então a gente já sente. Então eu, particularmente, não acho que me atrapalhe muito, até porque todos os nossos jogos foram em grama natural. Já participei de equipes que treinavam em sintético e equipes vencedoras, que chegaram em campeonato paulista, em final e tudo mais. E pra gente nunca atrapalhou, não. Pra mim, particularmente, não atrapalha muito. Aproveitando essa pergunta que o Juliano fez, eu faço uma outra pergunta. Guarulhos não está acostumado a jogar à noite, né? E acabou jogando contra o ZAC à noite. Isso influiu em alguma coisa? O sistema de iluminação é bom, é precário? Como é que você viu isso? Não atrapalhou pra gente em nenhuma parte, não. A iluminação era muito boa, né? A gente esteve conversando com o professor Barroca, o campo era muito bom, as condições muito boas do gramado e da iluminação e tudo mais. Então não atrapalhou a gente, não. Não é desculpa a derrota, não. Existe uma preparação diferente, Barroca, para um jogo, por exemplo, o Guarulhos está acostumado a jogar durante o dia. À noite tem, por exemplo, aquela questão da iluminação, que é uma iluminação artificial, né? Tem alguma diferença no treinamento ou não? Não, diferença no treinamento não, mas a gente notou um pouquinho a diferença das torres, a posição das torres. Na hora que eu cruzava a bola, ela sobe bem na luz. E vai na cara do jogador, né? Então a gente tem que fazer algumas bolas repetidas para ele acostumar com a luz. Aí o Carlinhos, eu fui fazendo as saídas de gol para ele, ele foi evoluindo, as primeiras bolas um pouco estranhas. Depois foi melhorando, é costume. Então a gente treina apenas de manhã. Mas a gente tem que se adaptar. E joga de manhã ou à tarde, né? A gente tem que se adaptar. É o único time que joga à noite, é o Suzano, no grupo? Creio que sim. O ano passado a gente pegou o São José também à noite. Não, tô falando desse grupo esse ano. O Mauá joga à tarde também, joga à tarde. Eu acho que à noite é só o Suzano. Só o Suzano. E o ano passado, o Paulista poderia ter jogado à noite. Não sei se o Paulista jogou à noite o ano passado. Não, à tarde. O São José jogou à noite. À noite. Então, mas lá a iluminação de São José era perfeita. Muito boa lá. Bom, mas isso daí a gente não pode usar como desculpa. Fala um pouquinho de você, Barroca. Professor Barroca. Obrigado. O homem que conhece tudo dos treinamentos de goleiro. Fala um pouquinho da sua atividade. Já estou vindo há 20 anos como treinador de goleiro. Vou fazer o ano que vem 20 anos de profissão. Bens a Deus. Então iniciei na Portuguesa de Desportos. Foi a primeira equipe que me deu a oportunidade lá no Sub-15. Eu tinha acabado de me formar em Educação Física, né? E lá eu comecei, fui crescendo nas categorias. E aí depois vim até a AD Guarulhos, fiquei uma rápida passagem aqui. E depois fui para o Catar, fiquei 7 anos no Catar.
Quando eu retornei para o Brasil, vim para o Red Bull, tive todos os acessos do Red Bull, e Brasiliense, aí depois fui para o Vila Nova de Goiás. A hora que eu retornei a São Paulo, a seleção brasileira, quando eu estava no AD Guarulhos, fez um convite para eu ir para a seleção feminina brasileira sub-17. Então, ano passado eu fiquei todinho lá, tivemos Copa Mundial, Sul-Americano, e fui muito feliz lá, fiz um trabalho muito produtivo dentro da seleção brasileira. Você está satisfeito com o Vinícius, com o Carlos Vinícius? Bom, o Carlinhos é um goleiro já experiente, né? Um goleiro que iniciou na Portuguesa, foi para o São Paulo, Ponte Preta, teve nas categorias de base da seleção brasileira desde a sub-14 a sub-17. Então é um goleiro que chegou com base, né? Então cada treinador de goleiro que o goleiro passa tem um pouquinho a acrescentar na carreira desse atleta. Então eu sou mais um que estou passando pela carreira dele. Então eu estou moldando ele de alguma forma, auxiliando ele em outras, em posicionamento, no modo de ele agir dentro da equipe, dentro de campo. E acredito que eu estou somando na carreira dele para o futuro dele, que ainda é um atleta novo. E o reserva do Carlos? Nós temos 2 reservas. Eu costumo dizer que eu não tenho segundo goleiro, eu tenho segundo e terceiro, que são 2 reservas. Então eu tenho 2 segundos goleiros. Alex, que é um goleiro que nasceu em 99, ainda é um garoto novo, promissor, fez a Copa São Paulo de Júnior. E o outro é o Natan, um goleiro que acabou de fazer 18 anos, também jogou uma partida da Copa São Paulo de Júnior. Então futuro goleiros do Guarulhos. Muito bem. Juliano? Qual a sua idade, Carlos? 21 anos. 21 anos. Quer dizer, tem pelo menos aí mais um ano, seguramente, 2 anos, 2 23. de sub-23, né? Conta um pouquinho da sua história, os clubes que você jogou, como é que você veio parar aqui no Guarulhos? Bom, eu iniciei minha trajetória no futebol aos 10 anos na Portuguesa Desportos, onde eu fiquei até os 16. Acabei, nesse tempo, tendo algumas convocações para a Seleção Brasileira de Base. Bom. O São Paulo me contratou. Tive uma passagem bacana também pelo São Paulo. Fiquei 1 ano e meio. Me transferi para Ponte Preta, onde eu fiquei 2 anos e meio. Mas nesse meio tempo, eu ano passado fui emprestado para o Batatais para jogar a Copa Paulista. Estive no Batatais na Copa Paulista. Acertei com eles para 3. E após o término da competição, acertei com o Guarulhos para a segundona. Eu queria aproveitar que o Carlos Vinícius está aqui. Domingo o Guarulhos tem um jogo muito difícil diante do Mauá, que é um time que, até conversava com o Gabriel aqui em off, eu acho o Mauá do ano passado ainda até um pouco melhor que o Mauá desse ano, mas o Mauá desse ano merece todo o respeito, tá? Pelo seguinte, ele foi lá para Suzano e ganhou do União Suzano lá dentro. Veio aqui com o Flamengo, embora o Flamengo tenha vencido o jogo, mas deu uma canseira. O que você espera para esse jogo de domingo? Já dá para destacar ponto forte, ponto fraco? O que você tem acompanhado do Mauá aí? O que você está esperando para o jogo? Como todos os jogos da competição, o Barroca já havia falado, são jogos muito nivelados, né? As equipes apostam bastante em bola aérea, em muita bola longa. Então a gente sabe que vai ser um jogo de muito contato, que vai ser um jogo de muita bola aérea. E a gente espera que vai ser um jogo dificílimo, mas a gente vai muito concentrado, mas muito ciente do que a gente tem que fazer, porque a gente precisa dos 3 pontos, é essencial para a gente ganhar confiança, ganhar mais corpo e continuar nessa crescente de jogar bem. Também é importante vencer e convencer para nós, e a cobrança interna no grupo vem sendo muito forte. Ô Barroca, você acha que o grupo desse ano é mais traiçoeiro que do ano passado? Porque o ano passado, como eu disse, tinha Paulista e Jundiaí, Paulista de Jundiaí e São José, que eram times, né, um que já foi campeão da Copa do Brasil, que já disputou a elite do futebol de São Paulo, outro com tradição. E os outros correndo atrás. Esse ano, como vocês falaram, é uma coisa mais nivelada. É mais traiçoeiro o grupo desse ano? Eu costumo dizer que todo o campeonato, desde a 1, você não pode vacilar, né? Você tem que ir somando pontos nas fases. Senão lá na frente vai fazer falta. 1 ponto pode deixar uma equipe fora. Tem que poupar. Se não poupa, entendeu? falta. Você tem que criar aquela gordurinha que a gente chama, né? Então a gente está atrás de criar essa gordurinha para entrar nas primeiras colocações, para disputar ponto a ponto com o Suzano, que está lá em cima. Esses times vão perder pontos. Eles vão perder pontos. Todo mundo está atrás de reformular o seu elenco, de fortalecer o seu elenco. Então a gente não é diferente. A gente está atrás, vai entrar novos jogadores também. Quantos jogadores devem entrar? Você tem ideia? Acho que mais um deve estrear agora e todas as equipes estão atrás.
né? Então agora a gente vai Mesmo incomodar porque o pessoal pega aqueles que jogaram A3, né? Porque conforme a A3 vai acabando, né, o pessoal vai ficando parado, sempre lembrando que é um campeonato sub-23, evidentemente, né? Mas é a hora que aqueles que não foram aproveitados na A3 e que não vão jogar a Copa Paulista, reforçam essas equipes, né? É isso, com certeza. Então, alguns jogadores estão sendo convidados para o nós, outros jogadores estão se apresentando em outras equipes, as equipes vão se fortalecendo ao longo da competição agora. Barroca, 23 anos, o que você tem a dizer do campeonato com os jogadores com essa idade de 23 anos? Você aprova essa idade de 23 anos, o limite? Eu acho que é interessante, porque são jogadores que já passaram por grandes clubes, né? E hoje em dia ser jogador de futebol não é fácil. É muitos jogadores por algumas posições dentro do elenco, né? Então o jogador sai de um clube grande, vai para um clube menor, vai para outra cidade, outro estado. E aqui essa competição sub-23 dá oportunidade desses garotos mais novos que não está tendo chance nos clubes maiores. Então é a chance deles mostrarem agora para futuramente se transferir para um clube maior com a idade aberta, né? Mas não seria legal, Barroca, pelo menos se a federação liberasse 2 jogadores acima dos 23? Antigamente era assim. O Guarulhos tinha 3 jogadores que eram acima dos 23. Sim. E que, na minha opinião, acrescentava muito para esses meninos. Você imagina, por exemplo, o Carlos Início tem 21 anos. Sim. Se ele tem, por exemplo, um zagueiro com uma idade até mais de 23, um zagueiro de 25, 26 anos, já pode passar uma experiência para ele dentro de campo. Eu acho que a federação deveria liberar isso. O que você pensa a respeito? Na época que eu disputei com o Red Bull, era dessa forma, liberavam 2. Na época do Red Bull era o Gilmar Fubá, o volante do Corinthians, e na frente era o Maurílio, que foi atacante do Palmeiras. Nossa. Já é com uma idade avançada, mas a experiência que ele passava para o grupo, isso daí contava mais do que ele em campo propriamente. E não é só no jogo, é no treinamento também, né? Aí no segundo ano veio o Carlinhos, que foi zagueiro do Guarani, tantos anos de Guarani. A experiência que ele passa para nós... E Barroca, também o público deixa de ver grandes craques. Com certeza. Que foram ou que estão na linha Mas aí positiva. a gente pode ir também na contramão, né, Tassi, que tem um porém também, né? Dependendo daquele... A gente não pode dizer medalhão, mas é aquele experiente, né? De repente um time traz um jogador acima dos 23 com peso maior, pode desequilibrar o elenco também. Você pensa nisso? Porque quando é sub-23 todo mundo é igual, mas de repente você traz um jogador, por exemplo, o São José tem um peso maior na hora de contratar um jogador mais experiente, um Paulista de Jundiaí, até pela estrutura. Não desmerecendo nós aqui, mas a gente sabe da estrutura que o Paulista tem, o São José tem, enfim. Você acredita que isso pode acabar tendo um peso diferente e acabar desequilibrando? Eu acredito, eu olho até por outro lado. Se liberassem, às vezes as próprias grandes empresas em Guarulhos iam se despertar em apoiar o esporte e trazer esses grandes jogadores para Guarulhos. Sim. Né? A gente poderia contratar, o Taboão da Serra faz isso. Ele é uma outra divisão, mas eles trazem jogadores com grande nome para atrair público. O Túlio Maravilha é um deles. Já foi nosso adversário, várias vezes. Túlio Maravilha, Edilson Capetinha, tantos outros. Eu acho, mas foi uma vontade do Conselho Técnico, né? Os clubes se reuniram e pediram que assim fosse. Alguns... mais barato para manter, para essa atitude da federação. Mais barato para manter? Eu digo isso, porque se você pega um medalhão, ele não vai querer ganhar o que um sub-23 ganha. Queriam formar um time mais barato, que é as categorias de base, de fato, é mais barato, não é? Sem dúvida. Mas eu acho que perde o brilho, viu? Inclusive para o torcedor. Ele quer ver E convenhamos, os jogadores estão aí para aprender, são jovens ainda. Estão aprendendo fundamentos e às vezes acontecem jogadas muito ruins que falta o quê? Falta visão do jogador, né? Falta treino, falta cancha, falta espaço. Mas de qualquer forma é um espetáculo de se ver. E eu costumo dizer que é um verdadeiro festival, né? São 41 clubes, não é brincadeira. É um campeonato difícil. É o que tem mais clubes. É o que tem mais clubes. Tem mais clubes essa divisão. Então é difícil. Bom, está preparado para ganhar a próxima partida? Nós vamos ganhar. Domingo vamos entrar, se Deus quiser, com tudo para conquistar os 3 pontos. Tem que aproveitar agora esse pisão na bola aí do Mauense, né? A gente não tem culpa disso, não, né? Absolutamente. Se eles vacilaram, a gente, né? Só lembrando que o Gabriel trouxe uma informação, né? Mulheres não pagam pro jogo do domingo, criança paga?
criança paga. Então, mulheres, Dia então, das Mães, né? Dia das Mães, né? Então, você que tem sua mamãe aí, quiser levar lá no Antônio Soares de Oliveira, mulheres não pagam. E fica meu apelo aqui pro Ricardo Agea, isso é um pedido meu, né? Para que na segunda fase reduza o valor do ingresso para R$10. Eu entendo que R$20 numa divisão como essa é muito salgado, Tassi. Mas a segunda fase já é... E que a Tem que segunda subir fase que o vale, ingresso. a gente vê, por exemplo, que grandes clubes do futebol brasileiro já estão destinando setores do seu estádio até com valores mais baixos para atrair o torcedor. Eu acredito que se de repente o Guarulhos baixasse o preço do ingresso para R$10 na segunda fase, poderia ter um público maior no estádio. Mas, já que querem cobrar R$20, vamos lá fazer o jogo do mesmo jeito, mas R$10 seria mais interessante. Tudo bem, tá, faz R$20 fazer caixa, mas eu acho que você tira ainda mais o torcedor do estádio. Todo jogador tem uma amostra, né? Uma sombra. Qual é o seu ídolo de goleiro? Eu gosto muito do Rogério Ceni. Ah, Não só pelo que ele foi como goleiro, mas pelo que ele representava dentro do São Paulo Futebol Clube, pelo que a liderança que ele passava dentro e fora de campo. Então é um cara que eu me espelho bastante por conta dessa imagem positiva que ele foi e continua sendo como Você bate treinador falta igual dentro ele, do não? Brasil. Não, você isso eu é deixo um para goleiro. ele. Você é um goleiro experiente. O que é que você vai dizer para os seus amigos, seus colegas, seus companheiros de equipe para essa partida? O que eles têm que fazer para ganhar o jogo? Claro, fazer gols, né? Entrar muito confiante de que vai dar certo, de que a gente vai sair com a vitória e que vai ser mais um jogo para a gente encorpar e os 3 pontos vão vir com muita confiança, com muita dedicação e se a gente entrar lá e correr um pelo outro. Desse grupo aí, quem que você acha que... Tudo bem, o Flamengo é um clássico, né? Sempre um jogo à parte. Nessa divisão, quem que você, de todos os times que você está vendo, quem que é o mais difícil? O mais difícil que vocês enfrentaram até agora? Na minha opinião, o Mauaense. Mas, Na minha opinião, o Mauaense. Acho que é um time muito experiente. até demais, né? Esse é um time muito experiente, tinha um centroavante muito bom jogador e soube suportar a nossa pressão e soube a hora de atacar, a hora de se defender. Então eu gostei bastante da equipe do Mauaense. Meu caro Rico. Mandar emendar, pode ser a mesma pergunta pro Barroca. Quem que Não, você... já estamos... Já acabou? Já. Já acabou, Tassinho? Já, infelizmente já. Dá mais uma ou não? Só mais uma, Tassinho? Então vamos lá, o diretor liberou mais uma. Na mesma esteira, tem algum clube, algum time que o Carlos Vinícius elegeu o Mauaense? Além do Mauaense, você vê que tem outro que pode na segunda fase encrencar? Que você pode chegar e falar para o Miranda, ó, esse aqui a gente vai ter que ter o dobro de atenção? Ou todos? Olha, o Mauá era um time chato mesmo que a gente enfrentou, né? Mas como eu falei no início, é todo mundo muito nivelado. A gente pegou o Barcelona numa chuva, um jogo bom, mas eles ficaram fechadinhos. Jabaquara lá, muito difícil. Foi 1-0, eles fechadinho. Então é muito nivelado. Acredito que o melhor time da Já é o Guarulhos. Nós vamos subir, nós vamos crescer. Tá certo, Tassi. Então, já mais uma vez agradecer ao Barroca, agradecer ao Carlos Vinícius, boa sorte no domingo. Eu, mestre Tassi, Tassinho, estaremos lá domingo no estádio Antônio Soares de Oliveira, transmitindo aí essa partida. Só com uma vitória do Guarulhos diante do Mauá, Tassi. Boa tarde a todos e até domingo. Muito bem. Vinícius, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a todos pelo convite. Fico muito lisonjeado de estar aqui com todos vocês. Muito bem. Barroca, professor Barroca. Muito obrigado aí, foi um prazer participar, um prazer vê-lo novamente, seu Tassi. E obrigado a todos. Muito bem. E chegamos ao final de mais um Câmara Esportiva, não é? Muito obrigado, senhoras e senhores, e até a próxima. Ao nosso Gabriel, assessor de imprensa, que trouxe essas feras aqui. Um abraço a todos.